Pai querido, em Tua presença estamos neste momento, queremos analisar os eventos finais. Pedimos a Tua presença, a unção do Espírito Santo, para que possa nos conduzir em toda a verdade. Toma conta dos meus lábios, que eles profiram só verdade, verdade e justiça que provém de Ti. Em nome de Jesus. Amém. É um prazer, amados irmãos, estar convosco em mais uma atualização profética do dia 16 de novembro de 2022. Queridos, nesta atualização, eu quero compartilhar convosco algo super interessante que vem acontecendo no mundo agora. O Papa Francisco está indo direto ao alvo. Ele está promovendo seu próprio material. Laudato Si, o filme ou o documentário A Carta na COP27. Interessante. Então, estamos vendo manifestantes agora tocando chifres de carneiro para anunciar o ano de jubileu. Ativistas e redes ambientais religiosas pediram um sábado para a Terra. Papa envia um lembrete aos participantes da COP27 sobre os 7 anos da Laudato Si, que culminarão no ano 2027. Papa condena os profetas da desgraça. E por fim, veremos que a ADRA, na Europa, se uniu ao movimento por justiça climática na COP27. São os destaques para esta conversa. É importante que você acompanhe esta apresentação até o final, para não chegar a conclusões precipitadas e afirmar por aí que eu falei o que na verdade não falei. Então convido você a acompanhar com calma. Mas, amados irmãos, uma coisa eu quero dizer, em primeiro lugar, antes de continuarmos. Acompanhar as atualizações, saber o que está acontecendo é muito bom. Somos aconselhados a fazer isso, a buscar isto. Mas lembrem-se que isto jamais nos dará a certeza da salvação. A certeza de salvação nós encontraremos. Aqui está. João capítulo 17, verso número 3. João capítulo 17, verso número 3. Você pode escrever. Aqui está a certeza da salvação. João capítulo 17, verso número 3. Lemos aqui. Esta é a vida eterna. Esta é a certeza da vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Queridos irmãos, a vida eterna, a certeza dela consiste em conhecer a Deus, em conhecer a Jesus Cristo, teu Salvador. Pergunto, você está obtendo um relacionamento pessoal com Jesus? Você está conhecendo pessoalmente a Jesus? É momento agora, eu o encorajo a buscar uma experiência mais profunda, não uma experiência superficial. João capítulo 15, versos 1 a 5. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Verso 3. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Está aqui o segredo da vida eterna, o segredo da certeza dela. Conhecer Jesus, permanecer em Cristo. Queridos irmãos, vamos agora para as informações desta atualização, conforme já apresentei nos destaques. Vamos agora em detalhes. Aqui está. Na COP27, Santa Sé foca no espírito de união, compartilhando soluções climáticas. Lemos aqui. Nosso papel é focar no espírito de união que deve estar presente e dominar todas as reuniões e tópicos discutidos. Devemos também encontrar uma solução sobre como igreja
devemos combater a mudança climática e compartilhar as mesmas ideias com outros grupos presentes neste evento. Basicamente, o que estão dizendo é: devemos nos unir para lutar contra esta questão das mudanças climáticas. Temos que unir ideias, temos que unir propósitos, unir forças para travar isto. E eles continuam dizendo: diferentes organizações católicas presentes à reunião concordaram com suas opiniões e com as do cardeal Pietro Parolin, secretário do Estado do Vaticano, que já havia se dirigido aos líderes mundiais, lembrando-lhes que cada um tem a responsabilidade de agir sobre a mudança climática. Nós devemos entender uma coisa: nunca devemos nos esquecer de que quando o Vaticano fala sobre esforços comuns, quando o Vaticano fala sobre dever de agir, imperativo moral, está falando também do descanso dominical. Esta é uma coisa que muita gente não aceita, que muita gente não concorda. Que nós estamos mostrando para vocês passos para uma lei dominical, primeiro na América e depois no mundo. Sim, vemos aqui, eles disseram, neste webinar. Está aqui, amados irmãos. Esse imperativo de cuidado se estende também ao ensino sobre o descanso no sábado, que é para o ser humano também preservar a criação. Diz: o sábado tem uma sensação de libertação e descanso. Descanso para qualquer sistema que seja oprimido e vive em cativeiro. Está aqui, imperativo moral, o dever de agirmos juntos. O Vaticano está falando também do descanso dominical, amados irmãos. Agora vemos aqui, Vaticano diz a COP27 que a ação climática não pode ser mais adiada. A ação climática não pode ser mais adiada, queridos. Ao longo desta apresentação, veremos coisas incríveis que estão sendo ditas aqui. O Papa também promoveu a plataforma de ação Laudato Si, criada para consolidar os esforços para implementar a encíclica do Papa de 2015 sobre o cuidado da casa comum. O Papa disse: encorajo esta missão crucial para o futuro da humanidade, para que promovam em todos um compromisso concreto de cuidar da criação. Ele promoveu a plataforma de ação Laudato Si, promoveu o livro Laudato Si, lançado em 2015, sobre o cuidado da casa comum. Mas não só. O filme, A Carta, foi exibido 2 vezes na COP27, organizada pelo governo do Senegal, Santa Sé e Movimento Laudato Si. O documentário é dedicado a proteger e salvar nossa casa comum. O Papa Francisco não está literalmente presente na COP27, no Egito, mas suas ideias estão lá. Vimos que ele está promovendo a plataforma e o livro Laudato Si. Está promovendo também um filme, A Carta, que espelha, amados irmãos, que espelha os sentimentos do Papa, as ideias de Roma sobre o cuidado da casa comum. No último sábado, no Dia Global pela Ação Climática na COP27, centenas de ativistas fizeram uma passeata dentro do centro de conferências da COP27, já que não podiam protestar nas ruas. O grupo entoou slogans como "sem justiça climática, sem direitos humanos". Um dos manifestantes do grupo religioso presente tocou um chofar ou chifre de carneiro para anunciar o ano do jubileu bíblico na COP27. Eu vou ler de novo. Um dos manifestantes do grupo religioso presente tocou um chifre de carneiro para anunciar o ano do jubileu bíblico na COP27. A rede ambiental da União Batista estava entre os que pediram um sábado para a terra. Estava entre os que pediram um sábado para a terra. Então havia muitos movimentos, muitas redes, muitas organizações que pediram um sábado para a terra, que tocaram trombetas anunciando o ano do jubileu bíblico na COP27. Meus queridos irmãos,
Internacionalmente, os caminhantes da Laudato Si Filipinas pediram o fim dos combustíveis fósseis e reparações por perdas e danos. Em Lisboa, em Portugal, centenas de pessoas foram às ruas e invadiram um prédio onde o ministro da Economia, António Costa, discursava, considerando a renúncia do ex-executivo de petróleo. Queridos, milhares marcharam em cidades na Ásia, África e Europa, pedindo reparações. Estão havendo muitos protestos. Estão clamando agora por um ano de jubileu bíblico, por um sábado para a terra. Papa Francisco incentiva a COP27 e relembra aniversário da plataforma de ação Laudato Si. O Papa Francisco encoraja os trabalhos da cúpula do clima COP27 no Egito e recorda o primeiro aniversário da plataforma de ação Laudato Si. Eu pergunto, o que é que a COP27 tem a ver com a Laudato Si? O que é que a COP27 tem a ver com a plataforma Laudato Si, ao ponto do Papa enviar este lembrete para os participantes dela? O que é que a Laudato Si tem a ver com a COP27? É a minha pergunta. Queridos, o Papa disse, este é um grande começo para uma jornada de 7 anos destinada a responder ao clamor da terra e ao clamor dos pobres. Encorajo esta missão crucial para o futuro da humanidade, para que promova em todos um compromisso concreto de cuidar da criação. Ora, o Papa relembra os participantes da COP27 da plataforma Laudato Si e diz que este é um grande começo para uma jornada de 7 anos destinada a responder ao clamor da terra. E ele diz, ele encoraja para que esta plataforma Laudato Si possa promover em todos um compromisso concreto de cuidar da criação. Queridos, 7 anos. A jornada de 7 anos para chegar-se à ação concreta do cuidado da criação. Agora veja aqui. Durante seu discurso na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, disse que os Estados Unidos vê sua missão de evitar a catástrofe climática não apenas como um imperativo, mas também pelos olhos da história. Ele disse que a própria vida do planeta está em jogo. Interessante o que eles dizem. A própria vida do planeta está em jogo. Biden não olha essa questão somente como um imperativo. E lembre-se que no contexto de imperativo moral, Roma também inclui o descanso sabático, o descanso dominical. Queridos, Cardeal Turkson lança a plataforma de ação Laudato Si. Isto aconteceu no ano passado, no dia 25 de maio de 2021. Agora veja aqui, o prefeito do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, este cardeal, apresenta a plataforma de ação Laudato Si, uma jornada de 7 anos rumo à ecologia integral. Em 25 de maio de 2021, o Papa lançou os 7 anos de ação Laudato Si rumo à ecologia integral. E o Papa mesmo vem agora lembrar aos participantes da COP27 desta plataforma de ação Laudato Si. E a pergunta que eu volto a fazer é: o que os 7 anos de ação Laudato Si têm a ver com a COP27, ao ponto do Papa lembrar aos participantes? Outra coisa, começou no ano passado, 2021, primeiro ano, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Culmina no ano 2027. É interessante que muitos eventos, muitas soluções para os problemas do mundo estão sendo apontados para o mesmo período no futuro. Por exemplo, a Agenda 2030 do Fórum Econômico Mundial e outras soluções que estão sendo ditas, estão sendo faladas por aí. Mas não estou insinuando nada aqui. Estou apenas exclamando. É interessante isto. Queridos,
A ideia do Vaticano de ter-se um sábado para a Terra é realmente muito séria. Sim, é realmente muito séria. Lembram do que o Papa Francisco falou em 2020 no contexto da Covid-19? Só quero vos fazer lembrar. Voltaremos para aqui. O Papa disse: use a pandemia para dar ao meio ambiente um descanso vital. Para dar ao meio ambiente um descanso. Ele disse aqui: a pandemia do Covid-19 mostrou como a Terra pode se recuperar se permitirmos que ela descanse. E deve estimular as pessoas a adotar estilos de vida mais simples para ajudar um planeta gemendo. Em outras palavras, de acordo com o Papa Francisco, um descanso do planeta pode melhorar a situação climática. Sim? Um descanso do planeta, um sábado para o planeta, um jubileu da Terra, pode ajudar na questão climática. E o Papa vem lembrar agora, para os participantes da COP27, dos 7 anos de ação Laudato Si. Algo muito interessante, amados irmãos. Enquanto o Papa promove muito bem seu trabalho, promove a encíclica, promove o filme A Carta, ele critica os profetas da desgraça, os alarmistas, os fundamentalistas. Em outras palavras, ele está dizendo: ouçam a mim agora, ouçam a mim, não aqueles que anunciam desgraças. Isso é interessante. Vemos aqui apresentar a diversidade de vozes, preservando a unidade, diz o Papa. Escute muito bem. Ele disse: também a comunicação deve possibilitar a diversidade de pontos de vista, procurando sempre preservar a unidade e a verdade, combatendo a calúnia, a violência verbal, o personalismo e o fundamentalismo, que sob o disfarce da fidelidade à verdade, só propagam divisões e discórdia. Bem, ele mencionou uma lista de coisas que de fato precisamos fugir delas. Como, por exemplo, violência verbal, temos que fugir disto. Combate ou a calúnia, temos que fugir disto. Mas ele menciona aqui o fundamentalismo, que de acordo com ele, sob o disfarce da fidelidade à verdade, só propaga divisões e discórdia. Isto é interessante. Agora, ele conecta este ponto de silenciar, os pregadores, os profetas da desgraça, no contexto da COP27, no contexto das mudanças climáticas. Aqui está. Papa Francisco ameaça a crise climática enquanto condena profetas da desgraça. O Papa Francisco alertou sobre os falsos profetas da desgraça no domingo, ao mesmo tempo em que ameaçou uma crise iminente da mudança climática que poderia causar danos incalculáveis à humanidade. Interessante isso, amados irmãos. Muito interessante. O Papa Francisco alerta, condena os profetas da desgraça, que ensinam que o mundo está caminhando para uma desgraça, para um fim. Mas, ao mesmo tempo, ele ameaça uma crise iminente pelas mudanças climáticas. Interessante. Lendo isto aqui, eu senti vontade, lendo o título, na verdade, senti vontade de debater um pouquinho com o Papa Francisco sobre o que ele está dizendo. Mas o site já se encarregou de fazer isso e eu apenas vou ler. Queridos irmãos, vemos aqui. O Papa enviou uma série de mensagens contraditórias em sua homilia anual para o Dia Mundial dos Pobres, espalhando um medo intenso de possíveis desastres da mudança climática, mas advertindo contra os profetas da desgraça, as sereias do populismo e interesses egoístas, e também falsos messias. Ele disse: vamos acender velas de esperança no meio da escuridão, exortou o pontífice. Em meio a situações dramáticas, aproveitemos as oportunidades para testemunhar o Evangelho da alegria e construir um mundo fraterno. Sim, em parte eu concordo com o que o Papa está aqui dizendo. Vamos pregar o Evangelho da alegria. Sim, vamos pregar.
Mas não devemos nos esquecer de que nós vivemos em um grande conflito entre o bem e o mal. Queridos, Apocalipse capítulo 12, verso 12, nos diz uma coisa que nós não podemos nos esquecer neste contexto todo. Apocalipse capítulo 12, verso 12. Aqui está. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Sim, vamos pregar o evangelho da alegria. Vamos pregar o evangelho da paz, da tranquilidade. Sim, mas também temos que mostrar às pessoas que existe um grande conflito, que há um inimigo que não está dormindo. Este inimigo está furioso com a terra. Ele vai trazer desastres e desastres porque sabe que pouco tempo lhe resta. E ele, com esses desastres, pretende alguma coisa, amados irmãos. Sim, o Papa Francisco frequentemente criticou uma política do medo como inimiga do processo democrático, mas também alimentou o medo de um apocalipse climático iminente para incitar as pessoas à ação. Ele condena o medo que esses profetas da desgraça estão trazendo. Mas ele mesmo está alimentando medo ao mundo, falando de um apocalipse climático iminente, incitando as pessoas à ação. Em um discurso de 2016, proferido no Vaticano, Francisco denunciou tomar decisões políticas com base no medo, porque o medo nos enfraquece e desestabiliza, destrói nossas defesas psicológicas e espirituais e nos entorpece para o sofrimento dos outros. Ao mesmo tempo, o Papa afirmou que a humanidade tem apenas 10 anos para restaurar o ecossistema da Terra. Eu pergunto, ele não está sendo um profeta da desgraça? Não está sendo um alarmista? Não está marcando o tempo, dizendo que a humanidade tem apenas 10 anos, queridos, para restaurar o ecossistema da Terra? Falou isto em 2016. Já estamos em 2022. Faltam quantos anos? De acordo com a previsão dele. Queridos irmãos, em 2026, 2027, está dizendo o Papa Francisco que a humanidade terá esgotado, sim, a sua possibilidade de restaurar o ecossistema. Ele não está sendo um profeta da desgraça. Em sua mensagem de 2021, para o lançamento da década das Nações Unidas para a restauração do ecossistema, Francisco insistiu que a atual situação ambiental nos chama a agir agora com urgência. Corremos o risco de inundações, fome e consequências graves para nós e para as gerações futuras, alertou o Papa Francisco. Mas mesmo assim, ele não está sendo um profeta da desgraça, né? Agora, eu não sei, amados irmãos, se a mensagem escatológica bíblica é de fato uma mensagem de desgraça. Será? Que seria se você dissesse a um povo que está sofrendo desastres naturais agora, está sofrendo mudanças climáticas, que Cristo vem para trazer um novo céu e uma nova terra? Isto seria algo para alarmar ou trazer esperança a essas pessoas? Outra coisa, eu não me lembro do dia em que o Papa Francisco falou para os pobres, para aqueles que estão sofrendo mudanças climáticas, de que Jesus voltará à Terra para trazer um novo céu e uma nova terra. De fato, eu não sei, eu nunca ouvi. Talvez já tenha falado mesmo. Talvez já tenha falado. Eu nunca ouvi o Papa Francisco falar sobre a volta de Cristo. Queridos, é hora de agir com urgência para restaurar a natureza que estamos danificando e explorando por muito tempo, afirmou Francisco. Caso contrário, corremos o risco de destruir a própria base da qual dependemos. Ele não está sendo um profeta da desgraça. Não está sendo um profeta da desgraça. Temos 10 anos, declarou Francisco, para restaurar o ecossistema, o que significará a restauração integral de nossa relação com a natureza. Mas ele não está sendo um profeta da desgraça, anunciando estas coisas. Agora, a semana passada foi repleta de alertas de profetas da desgraça durante a cúpula do clima COP27 da ONU, no Egito. O primeiro, Antônio Guterres, chefe da ONU. O que ele disse lá? O que ele disse? É um profeta da desgraça. Vários outros
O que é que estão dizendo na COP27? São profetas da desgraça, todos esses? O Papa condena os profetas da desgraça, mas ele é um deles, junto com seus amigos. Será que os profetas da desgraça são bem-vindos somente quando é para o interesse dele? Segundo ponto. O que na verdade o Papa quer não é silenciar todos os profetas da desgraça, mas sim os pregadores da mensagem final para este mundo. Queridos, vamos terminar esta atualização falando sobre algo interessante aqui. Vemos aqui no site oficial da ADRA na Europa. Os escritórios da ADRA na Europa pedem ação climática imediata para evitar futuras catástrofes. Bem, eu não quero aqui criticar a ADRA, mas vamos ler. Nosso objetivo é fazer nossa ação. Os escritórios e a nossa rede começaram a se mover em direção ao zero líquido. Assinaram a Carta do Clima, compartilharam o nosso conhecimento na COP26 e na COP27 e publicaram o abrangente Guia de Redução de Carbono em 2021. A ADRA continua dizendo: queremos somar nossas vozes às demandas e chamar a atenção para as etapas necessárias para garantir que nosso planeta e a humanidade possam se recuperar para um futuro mais seguro e menos volátil com o clima. Convidamos vocês, como formuladores de políticas e personalidades influentes, a tomar as decisões necessárias na próxima Conferência do Clima da ONU. Não quero aqui criticar a ADRA, mas dar algumas opiniões pessoais. Primeira opinião. Realmente, vendo a situação do mundo, a ADRA, como sendo uma agência humanitária, deve se preocupar. E todos nós devemos nos preocupar com o próximo. E quem sabe, com a presença da ADRA, muitos planos podem ser frustrados. Muitos planos maus podem ser frustrados nesta questão das mudanças climáticas. É minha opinião. Contudo, eu acredito que a liderança da ADRA está bem ciente do que o Papa diz, primeiro sobre a COP27, em implementar a Laudato Si. Eu acredito que eles estão cientes dos movimentos para o sábado da Terra. Sabem disso. Terceiro ponto. Eu acredito que a liderança da ADRA conhece o cenário dos eventos finais. Conhece a profecia. Sabe que uma das coisas que levará o mundo à tribulação final, ao grande conflito final, são as mudanças climáticas. Eles sabem disto. Quarto ponto. Se nós lermos o espírito de profecia, encontramos que não podemos apoiar certas coisas. Coisas que até, aparentemente, são boas. Quero ler um texto com vocês. Fundamentos da Educação Cristã, Ellen White diz: não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa. Não podemos trabalhar para agradar aqueles que usarão sua influência para reprimir a liberdade religiosa. Os líderes da ADRA, a nível da Europa e do mundo, sabem muito bem o que é a Laudato Si, que a COP27 está se espelhando. Os líderes da ADRA sabem muito bem, estão vendo muito bem os movimentos dominicais que estão usando esta agenda climática para os seus próprios fins. Sabem muito bem. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa e pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo,
são participantes nos pecados que eles cometem enquanto investidos desses cargos. Eu penso que, como ADRA e como igreja no geral, devíamos sim nos empenhar em aliviar o sofrimento das pessoas neste tempo, porque de fato há muitas pessoas sofrendo. Acima de tudo, dando esperança da volta de Jesus a essas pessoas. Esse é o nosso trabalho. Sem necessariamente nos unirmos a esses movimentos que nós sabemos muito bem que o objetivo final é reprimir a liberdade religiosa. Devemos fazer nossa parte e derrotar também os sofismas para a lei dominical. Queridos, espero que a trombeta dê o sonido certo no tocante a esse movimento da lei dominical. Penso que seria melhor se em nossas revistas o assunto da perpetuidade da lei de Deus se tornasse uma especialidade. Devemos agora fazer tudo o que for possível para derrotar essa lei dominical. Devemos fazer tudo o que é possível para derrotar essa lei dominical. Não nos unirmos a esses movimentos que de forma disfarçada, bem camuflada, querem trazer o sábado para a terra, querem trazer a lei dominical. Esta é a minha opinião. Opinião pessoal de um membro simples da igreja. Posso estar enganado, posso estar errado, admito isto. Meus queridos irmãos, nós vivemos em momentos solenes, vivemos em momentos sombrios, em momentos difíceis. E nós hoje precisamos de uma experiência profunda com Cristo. Precisamos estar preparados para o que vem. O Papa está falando que em 2027 teremos a concretização. Sim. Meus queridos irmãos, deixem-me dizer uma coisa. Ele não é dono do tempo. Não. O dono do tempo é Deus. Deus pode permitir que isto aconteça, mas também pode não permitir. A coisa mais importante que nós precisamos agora é buscar relacionamento com Cristo. Seja quando isto acontecer, nós estaremos preparados. Que Deus possa abençoar. Eu convido você para uma oração. Pai querido, obrigado por mais uma atualização, por nos mostrar aonde estamos na história profética. Obrigado por teu amor infinito, por tua bondade. E hoje sabemos muito bem que a tua promessa não falhará, se cumprirá. Pai, dá-nos força, dá-nos discernimento, para que possamos salgar o mundo sim, ajudar as pessoas do mundo sim, trazer esperança ao mundo sim, mas sem ofuscar a mensagem de salvação, sem ofuscar a mensagem presente que mostra ao mundo o momento em que vivemos, que leva o mundo a tomar uma posição ao lado de Cristo, ao lado da verdade. Guia-nos, ó Pai, nesta missão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, meu amado irmão. O vejo na próxima atualização aqui na Escola de Profecia. Amém.